Olá! Que bom poder curtir esse friozinho de inverno na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque seu agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nas edições do mês de julho, entre tantas outras informações, vamos conversar sobre um grupo de pessoas que são fundamentais para o nosso prazer de ler. Os escritores e escritoras que comemoram data todo dia 25 de julho. E falando de escritor, com certeza estamos falando do Papo de Leitura e de seus benefícios. Junto conosco, Clério Borges. Porque a partir do momento em que você começa a ler, você passa a viver um sonho, entrar nas histórias que são descritas nos livros, esse entrar que o jovem, o estudante, as pessoas passam a ter no momento em que começam a ler um livro, esse entrar naquela história, naquele texto, faz com que elas possam abrir os seus horizontes. E para a entrevista desta edição, recebemos no estúdio da TV Sim, aqui de Linhares, o escritor Wilson Coelho. Ele é coordenador dos projetos voltados para a literatura do SESC do Espírito Santo. E veio aqui compartilhar conosco alguns dos projetos que são desenvolvidos pelo SESC aqui no Espírito Santo, voltados para a literatura. Além de um bom papo de literatura, é claro. A literatura é importante porque, através dela, a gente pode se sentir melhor e, ao mesmo tempo, saber que os problemas não são só nossos. Os problemas são humanos. E se a gente consegue entender o outro, a gente consegue se conhecer mais e melhor. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E continuando nessa trajetória de falar de escritores, na nossa dica de leitura desta edição, temos convidados para falar da sua experiência na escrita. Vamos que vamos! Então, quando chegava em casa, depois da escola, fazer o quê? Me divertir. Me divertir a viver aventuras incríveis lendo. Meus pais sempre leram para mim, minha mãe lia poesias, meu pai me dava muito livro. E no meu caso, ao contrário do que acontece com a maioria das crianças, não foi um adulto leitor que se fez ponte entre mim e os livros, que me apresentou os livros. Foi minha mãe adotiva, que mal frequentou a escola, trabalhou a vida toda como empregada doméstica e me contava histórias todas as noites para dormir. Você vira o teu sobrinho, o teu filho lendo alguma coisa, não, isso é porcaria. Não... Ele escolheu, ele tem o direito de ler aquilo que ele está lendo. Ele está acrescentando àquele livro as ideinhas dele, deixa ele. Liberdade de leitura, tá? Você pode sugerir, nunca impor. Ao você acostumar a ouvir a história dos seus pais, mesmo que não seja lendo, você vai procurar histórias depois, no momento que você precise, no momento que você queira. A literatura é como uma turma de amigos. Você tem que escolher quais os que você quer, quais os que têm a ver com você. Porque principalmente a gente aprende sozinho, a gente aprende lendo. E lendo pelo prazer fantástico de ler. Entre tantos escritores e escritoras brasileiras que nos proporcionam uma experiência incrível, com o prazer da leitura, o Pedro Bandeira eu particularmente considero um dos destaques, um dos mais brilhantes escritores, quando o papo de leitura tem relação com literatura infantil e principalmente literatura infanto-juvenil, nessa faixa etária aí de 11 a 15 anos de idade. Pedro Bandeira é uma das melhores referências
para que a gente possa escolher livros de boa literatura para nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos enteados e nossos afilhados. Colocar essa moçada para ler. E como nossas edições desse mês de julho têm a ver com Papo de Escritores, tenho a satisfação de compartilhar com vocês o livro Conversas com Escritores, escrito pela jornalista, escritora e editora australiana Ramona Koval. Papo com Escritores, vale a pena conhecer. Para Ramona Koval, autora do livro Conversas com Escritores, uma entrevista literária não é uma conversa vaga, nem uma simples apresentação dos traços mais notáveis dos livros de um autor. É uma peça de teatro, uma exposição pública, uma sondagem cirúrgica e uma operação altamente arriscada, com as mais variadas dificuldades possíveis. É disso e de muito mais que trata o livro Conversas com Escritores. São 26 entrevistas literárias realizadas por Ramona entre 2006 e 2011, período em que apresentou The Book Show, programa diário dedicado aos livros e ao ato de escrever, numa rádio na Austrália. Segundo a autora, trata-se de entrevistas feitas com escritores que gostam de conversar com um bom leitor, com um público inteligente e com o mundo em geral. Os temas são mais diversos: a perda da inocência, as críticas sociais e a vida do autor, a crença no divino, entre tantos outros assuntos que estão nessas entrevistas. Algumas perguntas são comuns para todos os escritores. Como avaliar a vida? Como se adquire sabedoria? Como enfrentar a morte? Algum livro mudou o curso da história? E por aí vai. Ramona Koval é australiana, nascida em 1954. É jornalista, escritora e editora. Tornou-se conhecida por trabalhar por mais de 10 anos, onde produziu documentários sobre escritores. Vale muito a pena ler esse livro e adquirir referências de personagens bem conhecidos da literatura mundial. A escritora australiana Ramona tornou-se muito conhecida, principalmente através do programa de rádio que ela desenvolveu por muitos anos na Austrália, por desenvolver projetos muito voltados para pesquisar a vida de escritores e também o trabalho de escritores. A Ramona tem uma trajetória incrível na valorização da questão da literatura. Vale muito a pena ler esse livro, tá, pessoal? Fica aí a dica. E na nossa coluna Participação de Telespectadores, vamos ouvir opiniões de duas professoras que são também escritoras, aqui de Linhares. Conversa de escritoras sobre leitura. Acompanhem junto comigo. A leitura, para mim, é possibilidade de descoberta de um mundo novo. Através da leitura, você transforma informações em conhecimento. É possibilidade de você conhecer a diversidade do mundo. Então, só lendo que você vai conhecer o mundo em que vivemos. Então, a leitura é fundamental para desenvolver a nossa inteligência, a nossa criatividade, eu acho que a nossa felicidade. Ler faz muito bem. A importância da leitura é que ela propicia que nós nos tornemos cidadãos e que possamos fazer valer os nossos direitos, que possamos saber conversar, possamos saber dialogar e resolver os nossos problemas. Então, não adianta simplesmente a escola alfabetizar as pessoas no sentido de saber ler, mas no sentido de ser letrado e de saber resolver os seus problemas por meio da leitura, do background, do feedback que cada um tem dentro de si. O seu lastro cultural, a maior parte dele você adquire por meio dos livros, das suas leituras. As leituras de mundo e as leituras que estão nos livros. As professoras Regina e Norma, aqui de Linhares, também escritoras, têm uma contribuição importante, uma trajetória importante aqui como professoras, como educadoras e como duas referências também sobre sua escrita. Eu sempre faço a sugestão, elas já são quase sócias aqui do nosso programa, e fica a sugestão aí para que vocês conheçam o trabalho literário dessas pessoas. E na coluna Apaixonados pela Leitura desta edição, vamos assistir a professora e escritora Sandra Mara Bassani, compartilhando a experiência de publicar um livro de maneira autoral.
Sandra Bassani tem licenciatura em letras, com mestrado e doutorado em letras neolatinas. Foi diretora-presidente da Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, a FACELI, e atualmente é diretora-geral do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, Unidade de Linhares. Tem livros publicados e na área docente, atualmente é professora do mestrado em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Curso que é desenvolvido numa unidade do IFES em Vitória. Com a nossa palavra, nossa convidada. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma produção independente de um livro. Como exemplo, este livro que eu lancei em 2016 sobre a FACELI, a nossa Faculdade Pública Municipal. Eu produzi este livro num site chamado Perse. O endereço é www.perse.com.br. Perse se escreve P-E-R-S-E. Neste site você pode escolher gratuitamente a capa, pode colocar as fotos, é um processo simples. Eu produzi o conteúdo do texto do livro, fiz tudo o que eu queria, produzi, fiz a parte pré-textual, pós-textual, vamos chamar assim de o miolo do livro. Fiz tudo em Word e no programa você faz o upload do material e depois escolhe a capa. Há, em média, de 6 a 10 capas gratuitas que você pode escolher, pode mudar a cor. Eu escolhi essa capa azulzinha e eu mesma coloquei a foto. Esta foto foi tirada pelo amigo Daniel Porto, que me cedeu os créditos da foto. Eu coloquei, então, na capa, encaixei. Há também outras imagens, se vocês não quiserem colocar uma imagem personalizada, pode usar as imagens já disponíveis no site. Mas eu quis usar uma imagem com a nossa própria autoria. Aqui dentro você tem a oportunidade de fazer a apresentação do autor e colocar também uma foto de sua escolha. No final você pode fazer a continuidade da apresentação ou mesmo colocar alguma observação aqui. Atrás do livro você pode fazer a apresentação, você pode colocar mais dados se você quiser e também o ISBN. Para eu não ter trabalho de pesquisar na Biblioteca Nacional, fazer registro, eu contratei o serviço desta editora, não é caro para poder fazer o registro do ISBN e a ficha catalográfica do livro. Eles me enviaram posteriormente o número, eu colei na capa do livro, coloquei aqui na parte de apresentação a ficha catalográfica e pronto, finalizei o livro. Ele fica disponível no site, qualquer pessoa que quiser adquirir, entra, coloca no carrinho, faz uma compra normal, virtual, paga com cartão, boleto, todas as formas de pagamento que geralmente são disponibilizadas em sites para esse tipo de compra. E eles mandam entregar em casa um livro mais ou menos com essa quantidade de páginas, 100 páginas, 130 páginas, custa em média R$30, você paga o frete aí mais R$10, você tem um livro em casa. O bom de você fazer isso é que você não precisa ter um estoque, não precisa investir dinheiro, gastar aí 3, 4, 5 mil reais para imprimir os livros e deixar em estoque depois. Você vai comprando à medida que você vai precisando e é algo que está acessível para muita gente, eu acho que vale a pena. Interessante essa experiência que a Sandra Bassani compartilha na publicação desse livro, num projeto autoral, que é esse livro aqui, é um documentário que ela fez sobre a FACELI, a Faculdade Municipal aqui, que a Sandra foi diretora-presidente há um tempo atrás, é porque muitos escritores e muitas escritoras que têm um potencial, muita coisa escrita, muitas vezes têm dificuldade de ter uma referência para publicar seus livros. Então, vale a pena compartilhar essa experiência. Acessem o site aí que a Sandra destacou para a gente, procuram conhecer esse projeto. É muito bacana. Obrigado, Sandra. E é seguindo as trilhas de criadores de história e do contato com os livros que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista desta edição. Eu aguardo vocês.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o Wilson Coelho. Acompanhem junto comigo. Wilson, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Eu queria que você falasse de uma forma breve, né, quais são os principais projetos do SESC. O Wilson está aqui em Linhares para a gente, de forma conjunta, divulgar o 4º Festival de Literatura do SESC, que está previsto para acontecer de 5 a 10 de dezembro em Vitória. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado pela oportunidade. O projeto de literatura do SESC, ele é bem amplo. Assim. Nós começamos, podemos dizer que o carro-chefe é o Café Literário. O Café Literário acontece nas segundas terças de cada mês, a partir de março, e a gente elege um tema. Por exemplo, esse último agora foi sobre o livro de Scholastique Mukasonga, uma escritora de Ruanda, e que conta essa história. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a gente aproveita esse momento da discussão da cultura negra, então você tem aí nesse bojo, você tem uma mulher que é negra e de Ruanda, aí você tem um processo de colonização e tem um processo de violência entre o próprio povo e a relação com os colonizadores, ou seja, é um tema que a gente escolheu para esse mês de novembro. Então, todo mês a gente pensa em algo, né, um programa, é um projeto elaborado com um ano de antecedência. E a partir desse café, outras coisas se desdobram. Também nós temos oficinas e minicursos de 20 horas todo mês, e às vezes voltado para esse tema que o café já puxou, um diálogo, e às vezes pode ser um tema também isolado, dependendo da necessidade que vai surgindo na medida em que a gente tem contato com autores. Esse projeto, ele envolve escritores capixabas ou envolve escritores de outros estados ou de outros países? Bom, nosso maior projeto mesmo é colocar o escritor capixaba de encontro com os outros escritores capixabas e com o seu público leitor. Mas, para que a gente possa alimentar esse projeto, também nós temos convidados de fora. Não são estrelas, são pessoas como os capixabas também, que de repente têm um talento e têm uma dedicação e têm uma obra e que precisa ser mostrada fora do eixo Rio-São Paulo, fora do circuito comercial, que é mesmo ver o que o Brasil está fazendo hoje, o que o Brasil está vendo, o que está escrevendo. Então, aí nós temos pegado carona num projeto que é nacional, do SESC Nacional, chamado Arte da Palavra. Esse Arte da Palavra justamente tem essa proposta de colocar o Brasil literário em movimento, tanto do escritor quanto dos leitores. E esse projeto tem 3 eixos. Um se chama Circuito de Oralidades, tem o Circuito de Criação Literária e o Circuito de Autores. O Circuito de Oralidades, ele é desenvolvido através de contação de história, de causos, saraus e outras formas de mostrar a literatura não escrita. Sim? Através da música e do folclore, e qualquer manifestação nesse sentido. O circuito de criação literária são oficinas de 20 horas e são também, às vezes, casando com algum tema dos cafés, e alguns outros são livres. De repente, uma meramente de técnica do romance, ou técnica da prosa, ou técnica do verso, da poesia, ou como você fazer literatura através da internet hoje, né? Não soltar texto, mas como você organiza com ISBN, como você prepara a sua obra para colocá-la na internet. Não é publicar qualquer coisa na internet, publicar como uma obra, como um livro, né? E assim vai, crítica literária. Então, dentro desse circuito de criação literária, você tem diversas formas de trabalhar com essas oficinas. E tem o circuito de autores, que são escolhidos 2 autores, um de um estado, outro de outro, sempre de estados diferentes, e que fazem um circuito no Brasil. Aqui mesmo nós já recebemos gente do Mato Grosso com Paraná, gente de Pernambuco com Santa Catarina. Então, cruzado, é interessante o intercâmbio desses autores juntos e o depoimento do seu processo de criação e tal, e esse contato também com o público local. Então, nós temos praticamente esse movimento que acaba sendo meio a meio. Você tem os autores daqui valorizados e você tem também a possibilidade do intercâmbio com outros
né, que não são daqui. E não são figurões, sabe? Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é mesmo de fomentar e possibilitar a criação a partir das pessoas que têm vontade. Ô Wilson, dentro dessa experiência que vocês têm tido, é importante aproximar o leitor do cidadão comum, o escritor do cidadão comum? E por que é importante, Wilson? Eu acho até difícil eu conseguir separar o escritor do cidadão comum. Tem uma música que o Fernando Brant fez, que o Milton canta, todo mundo fala, todo artista tem que ir aonde o povo está. Eu acho essa frase muito estranha, porque para dizer que eu como artista dizer que eu tenho que ir onde o povo está, eu já me alijei do povo, então eu não sou povo. Então assim, eu me sinto à vontade com o povo, eu sou o povo, eu estou no povo. Então assim, eu acho que na verdade assim, não é nem essa questão do cidadão comum do escritor, mas é do cidadão com... Independente dele ser comum, é o do cidadão com a leitura. Hoje se lê muito pouco, né? E até porque nós estamos vivendo uma sociedade tão apressada que as leituras quase sempre são técnicas e para você lê quase manuais para se fazer coisas. Você lê um problema às vezes que eu acho que a literatura... Fórmulas muito prontas, muito fáceis, né? E tem uma literatura inclusive que está invadindo algumas escolas, assim, que na verdade não é nem literatura, é para-literatura. É que é para ensinar que não deve usar isso ou fazer não sei o quê, que na verdade assim, o prazer da leitura e da literatura, nossa relação com a ficção, com o sonho e tal, vai desaparecendo. E eu acho que é isso que é o importante, a gente trazer essa possibilidade dessa relação que é entretenimento, não entretenimento vazio, mas de você se sentir bem porque você lê. Deixa eu refazer a pergunta a partir de uma outra colocação. A gente faz um trabalho forte aí, principalmente com as escolas e tal, e existe uma percepção das pessoas de que o escritor, ele ainda vive um pouco distanciado do dia a dia das pessoas. É meio que o escritor é como se um elemento desconhecido das pessoas. Quando eu falei da questão de aproximar mais, aproximando o escritor, você está aproximando o livro das pessoas. Seria mais ou menos isso? Sim, eu acho importante isso. Na verdade, esse é um processo de desmitificação do escritor. Aí até devolver esse lugar aquela dele. Ideia que tem que fazer que o escritor fica meio fora. E falar que ele é assim, o cidadão comum, assim, mostrar, talvez para o escritor, que ele é o cidadão comum também. Né? Assim, que o outro possa ver ele como um igual, ele não está em outro plano. A diferença é que ele lê. A ideia é essa. E aí ele transmite isso que ele lê, escreve e tal. E experimenta o mundo. Então eu acho que assim, é um processo de humanização, né? Tornar o escritor humano e não tirar ele desse plano do mito, como a mídia geralmente gosta de colocar. Porque é para justificar que alguém, né, você transforma ele em mito, ele não pode ser questionado, ele tem que ser seguido. E na verdade o autor está aqui para ser questionado, inclusive pelo que escreve. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.